Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema diferente, que é um músico, compositor, programador, sintetista extraordinário japonês chamado Isao Tomita. Isao Tomita ele nasceu em 1932 e ele faleceu em 2016. Curiosamente, o mesmo ano que faleceu Keith Emerson. Keith Emerson faleceu em março, Isao Tomita faleceu em maio, porque eles têm várias questões em comum. A primeira questão em comum que eu diria para falar brevemente desse extraordinário músico japonês é os dois foram pioneiros no uso do sintetizador Moog na década de 60. A partir desse disco extraordinário que impactou toda a comunidade internacional, que é o disco de Walter Carlos, depois Wendy Carlos, uma musicista ainda viva, que vive em Rhode Island, né, nascida em 1939, e que fez esse álbum aqui extraordinário chamado Switched on Bach, que é uma adaptação de obras de Johann Sebastian Bach para o sintetizador monofônico Moog, gravando em vários canais e fazendo adaptações. E, por exemplo, a adaptação que é feita aqui para o Concerto de Brandemburgo é um clássico. O trabalho de Wendy Carlos é bastante conhecido de filmes como o Clockwork Orange, do Stanley Kubrick, por exemplo, né? Que é uma das trilhas sonoras que o Wendy Carlos compôs. Difícil conseguir acesso às obras de Wendy Carlos, por exemplo, não está no catálogo do Spotify. E esse disco, que é o Switched on Bach, de 1968, foi o disco então que Isao Tomita escutou. Isao Tomita nasceu em Tóquio e viveu a infância na China, voltou para o Japão e fez universidade de música, chegou a compor uma sinfonia, mas depois de escutar este álbum de Wendy Carlos, isso mudou bastante a concepção e quis então iniciar a compor para sintetizadores. Então, o primeiro álbum de Isao Tomita utilizando essa técnica de compor para sintetizadores analógicos foi em 1974, com o álbum Snowflakes Are Dancing, que era um álbum, e aqui começa algo também interessante, que enquanto Walter Carlos fazia adaptações para Bach, né, naquele ambiente de estúdio, nesse contexto o sintetizador Moog não tinha ainda ido para o palco, né, foi o primeiro álbum realmente impactante, onde o Moog foi utilizado em estúdio e impactou uma série de músicos, como eu já falei. E esse contexto de Walter Carlos foi utilizando as peças de Bach. E Isao Tomita, por sua vez, lá em 1974, começou fazendo adaptações para Claude Debussy, e depois, mais tarde, vai fazer outros autores que eu vou falar aqui. Isso é interessante porque a música contrapontística de Bach, ela tem um tipo de pegada, né, para fazer as cantatas, aquele tipo de contraponto, as melodias quase como se sobrepondo. Isso tem um tipo de adaptação. Agora, quando você vai fazer a adaptação de peças com um alto grau de inflexões, de volume, de texturas harmônicas, como a obra de Debussy, isso fica bastante mais complexo. Então esse disco causou um impacto bastante grande. Salvo engano, Isao Tomita foi o primeiro artista japonês a ganhar um Grammy, e ele foi indicado já ao Grammy já por esse primeiro álbum de 1974, que eu não tenho infelizmente aqui para mostrar para vocês. Mas eu gostaria de começar por um álbum que eu acho que é muito interessante, que é uma adaptação, a segunda grande adaptação que ele fez, que foi uma adaptação de Modest Mussorgsky
para o Pictures at an Exhibition, que é, curiosamente, o Keith Emerson havia feito em 1971 com o Emerson, Lake and Palmer, também o Pictures at an Exhibition. Esse aqui é uma diferente adaptação, é extraordinária, é somente sintetizadores, a fidelidade à partitura não é uma adaptação rock, é uma adaptação eletrônica, mas a fidelidade à partitura é maior, e os timbres, as texturas utilizadas aqui são excepcionais. E aqui está essa figura de Isao Tomita, cultuada então dentre os sintetistas e aqueles que gostam de música produzida a partir de sintetizadores analógicos. Então esse álbum, Pictures at an Exhibition, é de 1975. Em 1976, ele vai lançar aquele que eu acho que é o melhor álbum dele. Meu gosto muito pessoal, não é esse o que a gente escuta nos críticos. A crítica ainda é bastante ligada ao primeiro, que é esse Snowflakes Are Dancing. Mas este álbum aqui, então, que é uma adaptação de Gustav Holst para essa suíte sinfônica The Planets. Aqui é impressionante, por exemplo, no início do álbum, Tomita faz uma reprodução do que seria uma comunicação com uma central de comando, uma nave partindo de um planeta, e utiliza o white noise para fazer os ruídos e a explosão das turbinas da nave. Embora isso seja efeito, é de uma textura maravilhosa, impressionantemente bem feita. E particularmente a peça Mars, The Bringer of the War, que também foi gravada pelo Keith Emerson, pelo Emerson, Lake and Palmer, com Cozy Powell na bateria. Nesse caso, o Emerson grava anos depois, Esse álbum aqui, ele é de 1976, como eu havia dito, e é um álbum de uma textura, de uma beleza impressionantes, e a gravação que ele faz de Marte, aquele que traz a guerra, é muito sinistra, assim, é de um terror, assim, de uma ambientação, no meu entender, sem igual. Se eu pudesse, é muito difícil comparar sintetistas, até porque esse mundo é um mundo bastante complexo, mas aqueles que são mais conhecidos, como o Papanásio Vangelis, ou mesmo Jean-Michel Jarre, que exploraram outros tipos de texturas, mas eles não têm esse tipo de profundidade de ambientação que o Tomita utilizava. Realmente um diferente tipo de construção, mais parecido com o de Walter Carlos, o Andy Carlos, porque é mais alguém que está no estúdio gravando e que teve não muitas exposições, não estava disposto a fazer grandes shows. Mas aqui também fica uma dica interessante quanto aos dois próximos álbuns dos quais eu vou falar, que para mim são os melhores. Esses 4 que eu estou falando para vocês, para mim são os melhores de Tomita. E não é fácil conseguir os vinis do Tomita ou acesso aos álbuns do Tomita. Em 1978, ele lança 2 álbuns antológicos. O primeiro deles é esse Cosmos, onde ele vai gravar aqui, por exemplo, Strauss, e também o Concerto de Aranjuez, de Rodrigo, e também Johann Sebastian Bach, John Williams, o Solveige's Song de Edward Grieg, que é um compositor que eu gosto muito, já interpretei algumas músicas dele aqui no canal. Então, esse álbum Cosmos é um álbum bem interessante, Não eu diria para vocês que ele fica aqui no 4º lugar desses 4 álbuns que eu estou apresentando para vocês. Um disco, então, de 1978, que vale muito pelas interpretações, pela expansão desse conceito. Agora, ainda em 1978, Tomita grava esse álbum aqui, fantástico, fenomenal, chamado The Bermuda Triangle, o Triângulo das Bermudas,
E aqui ele volta a tocar uma arte mais, vamos dizer assim, mais contemporânea, né? Como Prokofiev, Sibelius, também mais uma vez Williams, e também é isso, muito marcado por Prokofiev. E aqui não tem, infelizmente, Claude Debussy. Nesse álbum, ele consolida uma tendência, porque já no primeiro, no Snowflakes Are Dancing, ele já trabalhava com o conceito de música estéreo e quadrafônica. Esse concerto que ele fez do Bermuda Triangle, dos concertos, dos poucos que ele fazia, né, já que era um concerto de música eletrônica, ele planejou fazer uma profundidade de som com 5 fontes sonoras, como fosse um 5.1. Na realidade, é um quadrafônico, né, como um retângulo, as caixas de som eram suspensas no ar por um helicóptero e que formavam um retângulo, e acima e no meio desse retângulo ficava uma quinta caixa formando uma pirâmide, né? E por isso aqui o The Bermuda Triangle, porque ele cria um som no formato de uma pirâmide. Nesse caso, é importante também registrar que nesse contexto é que Isao Tomita também ele foi um precursor daqueles concertos como Jean-Michel Jarre, por exemplo, né? Concertos show com sistemas também sonoros e de iluminação extraordinários, né? Então ele também foi um pioneiro nessa área. Tem uma página interessante do Isao Tomita na internet, para quem quiser visitar, eu acho que vale a pena. Quem é ligado em programação, em sintetizadores analógicos, eu creio que a obra dele é única frente a esses outros autores, compositores que eu mencionei. E a obra dele continua a impactar. Às vezes é possível em sintetizadores você identificar timbres que fazem referência a Isao Tomita. Timbres, por exemplo, de vozes, que ele utilizava de uma forma muito única, porque ele também utilizou samples e utilizava isso de uma forma bastante única, tentando fazer aquilo que caiu em desuso no mundo dos sintetistas, né? Hoje os timbres vêm todos prontos nos sintetizadores e se faz poucas modificações ou se mexe nos filtros, mas Isao Tomita é de uma época onde você realmente construía aquele timbre, aquela base, aquela matriz do timbre a partir do início. E isso então caracterizou alguns timbres muito próprios dele. Como eu havia falado, ele foi cultuado, ele foi homenageado, bastante homenageado no final da vida. Ele é tido como um dos precursores dos sintetizadores analógicos. Eu acho que ele não é tão conhecido, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Vem a falecer então em 2016 e deixa um legado de música eletrônica com muitos outros álbuns que eu não mencionei aqui. Eu mencionei aqueles que eu acho os mais interessantes, né, que é o The Planets, que é o meu favorito, e o The Bermuda Triangle, mas também com o Pictures at an Exhibition. E eu fiz as referências aqui também a semelhanças de repertório que ele teve com o Keith Emerson, que foi outro pioneiro, né, de utilização do sintetizador Moog, tanto em gravação, lá naquele primeiro Emerson, Lake and Palmer de 71, quanto também a primeira utilização no palco, ainda quando tinha aquela instabilidade de afinação, e esse é um dos motivos porque esses pioneiros, ainda na década de 60, não levavam esses instrumentos para o palco, porque eles eram muito instáveis, dependendo da temperatura, do clima, né, da umidade. Então esses instrumentos eram muito sensíveis. Espero que vocês tenham gostado e busquem as referências a esse extraordinário músico, tá certo? Até a próxima!